Olha, a prostituição, a exploração sexual, ela é um traço de mau caratismo, tá? É um facilitador criminoso. A prostituição é um facilitador criminoso. Aí eles enlataram, porque é sexo, eles observaram que as mulheres honestas e muito dignas fazem sexo diariamente com seus maridos. Então não é uma coisa errada o sexo, eles raciocinaram. Não é uma coisa errada o sexo. Os homens da prostituição não produzem riqueza. Os homens da família tradicional produzem riqueza. Os homens marginais queriam roubar os homens tradicionais e criar essa modalidade, esse facilitador criminoso, ter acesso à sociedade tradicional, que eles desprezam e ajudam a destruir. Que a nossa sociedade é a família, né? Então, assim, eu nunca fui amiga de prostituta e adúltera e pretendo continuar assim, porque é da minha natureza. Eu reconheci que minha fala, e reconheço que a minha fala não é agradável a eles. Eu estou numa conversa, eu vou desagradar eles com a minha fala, minha forma de pensar. Entende? Então, o que eu faço? Eu evito para evitar problemas, né? A adúltera, segundo a palavra de Deus, ela é descrita como uma pessoa que tem comportamento parecido com salteador. Ela fica de espreita analisando alguém que não tenha juízo para se relacionar com ela. Alguém que tenha pouco juízo, falta de juízo. Não raciocine bem, veja que ela é uma pessoa mau caráter. Aí ela detecta entre os rapazes simples falta de juízo e ela começa a se aproximar dele com palavras picantes. Para o tempo que a Bíblia foi escrita, as palavras dela eram muito picantes, certo? Mas hoje eles repaginaram e eles têm as falas também picantes, né? Mas ela disse que encontrou o rapaz sem juízo, se aproximou dele com cara impudente, ou seja, ela é sem vergonha. Aí ela beija ele, atrevida. Ela vai beijar ele de cara impudente e aí ela propõe ele às delícias sexuais, no entendimento dela. Diz que já arrumou a cama com um perfume de aloés, coxa colorida, aquela coisa toda, e fica seduzindo ele com essas palavras. Hoje, obviamente, ela vai dizer que vai botar a língua no ânus do homem, que vai chupar o pênis do homem, né? Que vai levar uma amiga para reforçar, que ela não dá conta, ela precisa de uma amiga, um transexual e um garoto de programa. E que ela vai botar uns filmes sexuais, vai fazer striptease, vai usar sex shop, quer dizer, ela tem uma gama de coisas que vão muito além da coxa e do perfume, do aloés, né? Ela endossou essa fala aí, houve um desenvolvimento dessa fala promíscua, é o que eu tô querendo dizer. Mas basicamente são palavras de sedução. Essas palavras parece que entram na mente do homem e neutraliza o raciocínio dele. Ele não vai ter uma eficiência sexual, ele vai ficar excitado na mente. Mas a excitação que ele deveria ter, ele não vai ter, só depois que ela masturbar ele. Mas a mente dele já está dominada por esses pensamentos, ele vai querer fazer o sexo com ela, porque dominou a mente. Dominou como se fosse o Distrito Federal, da onde saem as leis, as decisões, as verbas públicas, as ordens de prisão do Supremo Tribunal, está tudo lá em Brasília. Então, essas palavras, elas vão para uma área central do cérebro do homem. Ela domina essa área com essas palavras. Ela domina esse entendimento central do homem, da cognição, da fala, de tudo dele, do raciocínio. Ela domina e ela começa a enviar informações para todas as partes do corpo dele. Que ele deve fazer sexo com ela, que vai ser bom, que não sei o que, vai. Ela não vai conseguir atingir o órgão sexual dele. Ele não vai ter ereção.
mas o corpo dele vai ficar todo dominado por aquelas palavras. Porque tem voz feminina, normalmente, você vê que os transexuais diminuem as cordas vocais para ficar com voz feminina, porque há um poder na voz feminina. Não estou dizendo que a voz masculina não tenha seu potencial, mas isso é para o homossexualismo. Ele é homossexual porque ele gosta de homem. Então ele gosta de pelos masculinos, voz masculina, músculos, certo? Ele gosta do pênis, e ele também tem um pênis, mas ele gosta do pênis masculino. Então ele é homossexual. Ele se sente atraído. Quando ele vê um homem, ele fica atraído, ele gosta de homem. Pode vir de terno, de todo jeito que ele vai gostar dele daquele jeito. Ele é homossexual. O que se tem como homossexual, que é atraído pelo transexual, ele não é homossexual de fato. Ele gosta de uma mulher, mas talvez não encontrou a mulher certa. Mas se encontrar, ele vai ter atividade sexual com a mulher certa. Por isso que tem até os bis, que aí a prostituta engana esse outro lado dele de querer a mulher certa e tá iludido pela prostituta, pelo trans. Aí aparece a mulher parecida com um trans. Aí ele não sai dessa dobradinha da prostituição nunca mais. Só um milagre. Porque ele queria uma mulher e estava se contentando com os artifícios, os adornos de uma mulher num transexual. Ele estava se acalentando com isso. Estava resolvendo a situação dele momentânea. Mas o que ele quer é uma mulher. O transexual endossou sua pessoa com as características de mulher. Enganou ou ele quis se enganar. Porque ele está sabendo que é um homem, então ele está se enganando, né? Se quis se enganar. Mas quando ele encontrar uma mulher, ele abandona aquela prática, porque ele agora tem a mulher num corpo de mulher. Então, o que o explorador sexual fez? Sabia disso, conhecia os estudos de Freud, sabia disso. O que ele fez? Já que ele está se acalentando com um transexual com adornos de mulher, então a gente dá a prostituta com os adornos iguais do transexual. Por isso que você vê esses cantores, um cantor aí que é trans, é homossexual, sei lá, ele faz o vocal no clipe com uma mulher, de fato, igualzinha a ele. Corpo, cabelo e tudo. E gestos. Isso significa que o cafetão, quando o homem tem uma saída, ele tem uma saída na mente para se livrar do homossexualismo. Ele quer uma mulher, mas ele está se acalentando com esse transexual que tem os adornos da mulher que ele ainda não conheceu, mas que ele pretende conhecer. Ele já está gostando dos adornos dela no corpo de trans. Mas quando ele encontrar a mulher, qual é a tendência? Ele ficar com a mulher. Aí o que o explorador sexual falou? Malandro, o que fez? Vou fechar essa saída mental dele. Vou dar uma prostituta parecida com o trans. Ele não vai ter mais saída mental. Ou é a prostituta ou o trans, ou os dois juntos. Você vai ver a trama porque os dois se dão bem. Tanto prostituta e transexual se deram bem. Agora elas estão na mídia, né? Falando do Érico Hilton. Elas todas fizeram dobradinha sexual com os transexuais, travestis. Todas elas. Por causa dessa saída mental, porque ele já tinha os estudos de Freud. E ele sabia que o homem que estava só gostando dos adornos, do cabelo, do gesto, da cor, da textura do cabelo, no trans. Mas ele não era homossexual. E aí o cafetão, como já tinha esses estudos de Freud, foi e deu a prostituta igual ao trans. Para o homem não sair nunca mais e não deixar de sustentar o cafetão. Todo mundo entende isso, né? Opa, essa mulher aí, Ana, vai tirar meu cliente de mim para sempre. Porque ela é potente sexual, ela é ativa sexual, ela é hétero de verdade. Ela vai tirar. É de boa convivência, porque eles sabem que eu sou de boa convivência. Eles queriam me estereotipar de forma equivocada, né? Mas a verdade eles sabiam. Que eu sou uma mulher decente para casar, honesta. Típica de um homem tradicional. Certo? Essa vai tirar meu cliente. E aí ele começou a trabalhar contra a minha pessoa na cidade inteira, a me defamar. Porque ele está guardando o negócio dele. Ele mata e sequestra mulheres na sociedade para resguardar o negócio dele. Que vai muito além de uma paga de prostituta. São interesses políticos, jurídicos, religiosos que ele tem, que dá um valor alto para ele.
artísticos. Entendeu? Então, o homem, ele procurava o transexual enquanto ele não encontrava a mulher, mas ele gosta dos adornos da mulher, então é porque ele gosta da mulher. É isso que Freud disse e é isso que eu estou reafirmando. Se o homem gosta dos adornos femininos, é porque ele gosta da mulher, que é quem usa os adornos femininos com naturalidade. O transexual está forçando. Ele não é mulher, mas ele engana o homem dessa forma, para ele tirar o dinheiro do homem na prostituição. Via de regra, tanto a prostituta como o cafetão, eles são pessoas de mau caráter. E o transexual também é mau caráter. Dentro da análise do Freud, sim, ele é mau caráter. Ele ganha um potencial a mais para atrair o homem, porque eu já sou a mulher. Então eu tenho todas as possibilidades com o homem. Aí o transexual, para diminuir o desnível, ele começa a se vestir de mulher. Porque ele quer seduzir o homem de forma na mente, porque eles todos, falo de novo, eles todos estão com os estudos de Freud. Freud fala que o homem que tem relação com um rapaz com adornos femininos, ele não é homossexual de fato. Porque o homossexual gosta de homem, não de mulher. O homossexual, ele gosta de ver o que eu gosto de ver no homem, que é a masculinidade, que vai desde a forma física até a forma de vestir, de andar, de falar, de olhar. Eu gosto de homem, em todos os aspectos do homem, da realidade masculina. O homossexual é como eu, como qualquer mulher. Ele gosta de ver o homem, de ter o homem, de se relacionar com o homem. Quando o homem vai ter relação com um transexual, ele não é homossexual de fato. Ele está sendo enganado pelo transexual e está se deixando levar, está sendo vantajoso para ele sexualmente. Ele está tendo algum ganho ali. Mas não é o objetivo dele, não é o transexual. É uma mulher. Mas cadê essa mulher? Se o cafetão identificar e o homossexual for um cara muito rico, significa que essa mulher vai ser o quê? Assassinada, lógico. Porque senão ele larga o homossexualismo. E deixa de dar vantagens para o cafetão e para o trans. Significa que o transexualismo é outro potencial de assassinato das mulheres brasileiras. Já era prostituta. Sempre foi razão dos assassinatos das mulheres no Brasil. Prisão inocente, desaparecimento, para dar possibilidades à prostituta. E agora arrumamos outro problema, que são os transexuais. Que, segundo o estudo de Freud, são pessoas de mau caráter. Existe um desnível. Eu sou mulher e ele não. Aí ele pega os adornos típicos meus, que eu não vou me livrar deles, né? São naturais, inerentes praticamente à mulher, desde que nascemos. Aí ele pega os meus adornos e começa a endossar a pessoa dele, para diminuir o desnível. Enganar quem? Enganar as percepções. Aquilo que está além da razão. É o subconsciente. Enganar. Tentar enganar. Certo? Mas o homem vendo a mulher, sempre opta pela mulher, lógico. Certo? Agora as coisas estão muito envolvidas com drogas e outras coisas muito terríveis, né? Mas, via de regra, nesse aspecto que estou falando, a opção é pela mulher, quando ele encontra a mulher que agrada a ele. Enquanto isso, ele vai levando com transexual, entendeu? Essa é uma situação. Prostituta é um perfil de caráter. Ela canalizou para venda de mau caratismo. Ela canalizou para dar um lucro financeiro imediato, né, para ela. Mas é uma realidade de mau caratismo muito grande. Ela é prostituta porque ela é mau caráter.
Ele é cafetão porque ele é mau caráter. Aí eles canalizaram esse mau caratismo e se introduziram na sociedade tradicional, sempre fazendo oposição às mulheres tradicionais, porque eles querem os homens a princípio, e sempre foi assim, eles querem os homens, para eles. Então a oposição toda deles criminosa é contra quem? A mulher. Todo o aparato deles criminoso é contra quem? A mulher. Porque depois que eles conseguirem segurar o homem com eles, eles vão tratar de matar o homem para aí vão ou desfrutar ao lado do homem os benefícios financeiros, políticos que ele tiver, o jurídico, o artístico, enfim. Ou ela vai querer, o cafetão muito ganancioso, pode querer tudo para ele, e aí pode antecipar a morte do homem. Aí vai depender do que seja conveniente para o cafetão. Mas desde que ele se livre das mulheres. As mulheres. Isso aí para garantir a prostituição, tá? Com gêneros femininos. A coisa vai piorar agora com os transexuais. A coisa vai ficar pior com esses transexuais que de bonzinho eles não têm nada. Eles querem homens. Eles querem homens. E a oposição da prostituição é sempre contra a mulher tradicional, porque não dá lucro para eles, para a estrutura deles. Eu tenho uma grande exaltação política, eu não vou favorecer eles. Em lugar nenhum desse mundo eu favoreço eles politicamente, religiosamente, nada. Eu não gosto da prostituição. Ele é homossexual, o problema é dele. O Estado não se mete. Nós estamos falando de uma estrutura, uma facção criminosa que monopoliza vários setores da sociedade. Eu estou falando da exploração sexual e prostituição, que já monopolizou, pelo menos aqui em Niterói, quase 100% dos comércios. É uma estrutura multimilionária, que não tem interesse na mulher tradicional e nos seus relacionamentos diários com homens tradicionais. Nem de influência, eles queriam evitar até que eu fosse uma influência para os homens. Me denegrindo, querendo tirar a minha representação social, digna e honesta. Para quê? Para favorecer a prostituta dele. Porque eu vou influenciar um homem que eu escolhi para ficar comigo. E ele a mim. Mas todos os outros homens também são influenciados por mim. Através da minha fala, dos meus discursos, dos meus posicionamentos políticos, religiosos, eles são influenciados ou, pelo menos, vão refletir sobre tudo que estou dizendo e expondo. Então, prostituta e cafetão são pessoas de péssimo caráter. Você não deve confiar neles. A Bíblia alerta para não confiar neles. Eles já mostraram esses milhares de anos que eles são pessoas de mau caratismo. De muito mau caratismo.